Boa noite, queridos e amados alunos da segunda série. É com muita alegria que hoje nós iniciamos, as nossas aulas do segundo semestre. É um prazer muito grande ter vocês como alunos e ter vocês também como a segunda série, alunos de destaque, desse semestre, primeiro semestre. Então, sejam todos muito, mas muito bem-vindos às nossas aulas. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão do que já foi feito no primeiro semestre. Nós já estudamos, então, esse conteúdo, mas estamos fazendo, então, com vocês uma revisão dos nossos estudos. Então, nós apresentaremos agora Sociologia no Brasil. Então, eu trouxe para vocês a imagem dos 3 maiores representantes, da nossa Sociologia no Brasil. São eles Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Então, são as nossas autoridades da sociologia brasileira. E, então, eu quero falar para vocês hoje também como surgiu a sociologia. A sociologia, então, surgiu com o advento da primeira Revolução Industrial, que foi uma mudança muito grande para aquele momento. Seria, então, a inserção de uma nova classe social, os operários, patrão e empregados, que até então não existia naquele momento, especialmente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, onde aconteceu a Revolução Industrial. Alguns filósofos, então, com toda aquela mudança social que estava ocorrendo na Europa, eles começaram, então, a olhar essa nova realidade para entender a sociedade em vigor, a sociedade que estavam vivenciando na época. Então, nós já conhecemos, vocês já estudaram, os três grandes sociólogos, europeus, que foram, então, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. Sendo que o Auguste Comte foi o pai da sociologia, porque antes a sociologia era estudada como era chamada, então, ciência social. Então, depois, Auguste Comte deu esse nome de sociologia para o estudo da sociedade. Então, os 3 sociólogos clássicos são considerados precursores, e Auguste Comte, então, seria o quê? Auguste Comte seria o pai da sociologia. E os nossos grandes sociólogos no Brasil são esses 3 que nós já falamos para vocês, que são Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Continuemos, então, com a nossa aula. Então, nós vamos ver agora, gente, então nós vamos ver agora que na década de 30, 1930, 1920 e 1930, estudiosos debruçaram em busca do entendimento na formação da sociedade brasileira, analisando temas como abolição da escravatura, êxodos e estudos sobre os índios e negros. Aqui nós já falamos que os autores destacados nesse período, então, são Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Então, no Brasil, então, a partir dessa década de 1930, esses intelectuais começaram a pesquisar o sentido da República, que surgiu em 1989. Sabendo, então, que nesse período começa no Brasil a nossa industrialização, que os sociólogos tiveram na Europa, a grande revolução industrial. A nossa revolução industrial a nossa primeira revolução industrial vai começar a aparecer, vai começar a surgir aqui de 1930, E então eles começaram a ter aqui a estudar, então, a nossa sociedade brasileira.
E o foco, então, dessa pesquisa, desses estudiosos que eu falei para vocês, desses sociólogos, então, o foco dessa pesquisa, então, seria o quê? Escravidão, o negro e a colonização. Então, eles voltaram para essa pesquisa social no Brasil. Então, aqui, nós estamos começando a nossa Revolução Industrial, 1930 até 1960, eles vão se preocupar, então, em estudar toda essa temática, né, nas relações sociais, principalmente, né, na industrialização, nesse trabalho também, nesse trabalho que até então era um trabalho que não tinha, então, leis trabalhistas, então eles vão pensar então nessa formação da sociedade que estava deslocando então da zona rural, né, da zona rural para a cidade. Então eles se preocuparam então nesse período, gente, com o êxodo rural, seria a urbanização, as favelas, as pessoas de rua e outras pessoas, outros casos mais que estavam surgindo então nesse período. Então, nós continuando na nossa aula, vamos ver agora que a partir da década de 1960, a sociologia passou a se preocupar com o processo da industrialização no país, nas questões da reforma agrária e também os movimentos que surgiam no campo em prol da reforma agrária. E então, a partir então, de 1964, o trabalho dos sociólogos se voltou para os problemas socioeconômicos e políticos dos brasileiros, que originados pela tensão de se viver em um regime militar, uma ditadura militar em que o Brasil viveu. Então, eu quero falar mais um pouquinho com vocês sobre esse período, né, de 1964, então, que a sociologia foi retirada, né, do currículo do ensino médio e passou a fazer parte somente no currículo das universidades. Por quê? Foi tirado então a sociologia e a filosofia, porque essas duas matérias eram as únicas as únicas disciplinas reflexivas que podiam fazer pensar nesse momento. Por quê? Porque nesse momento o Brasil viveu o seu período da ditadura militar de 64. Então, ela foi banida da escola secundária ou do ensino médio, né? E, então, com isso, eles também, a partir de 1970, começam também os sociólogos a se preocupar com a industrialização, assim, industrialização mais avançada no Brasil, especialmente, né, como eu falei, né, o inchaço, né, urbano, seria assim, os problemas sociais vivenciados por esse inchaço urbano, seria criminalidade e outros problemas sociais vivenciados pela sociedade brasileira. Tá? Então, a partir da década de 1980, a sociologia no Brasil voltou a ser disciplina no ensino médio, sendo então facultativa sua presença na grade curricular. Além da preocupação com a economia, política e mudanças sociais apropriadas com a instalação da nova república, os sociólogos diversificaram seus horizontes e ampliaram seus leques de estudo, voltaram então para o estudo da mulher, do trabalhador rural e outros assuntos culminantes da época. Então aqui eu tenho que falar, né, que a partir de 1985 houve assim, a ampliação nas pesquisas sobre o quê? Reforçando um pouquinho sobre os negros, as mulheres, as populações em situação de rua. E dessas pesquisas vai surgir muitos motivos para a construção, né, da nova Constituição de 1988. E essa Constituição, a partir dessa pesquisa dos sociólogos, veja então, gente, a importância da sociologia em toda, né, nossa vida. Então, a partir dessas pesquisas, né, dos sociólogos, é que eles vão trabalhar na nossa Constituição esses leques, né, como esse viés, né, que as mulheres vão dar ênfase mais para o papel da mulher na sociedade, para o trabalhador rural,
e também para a situação das pessoas que estão em situações, que vivem em situações de risco. E com isso, então, a nossa Constituição de 1988 torna-se a terceira Constituição mais progressista do mundo. E aqui eu quero falar para vocês também, né, que a sociologia, vou falar mais aqui embaixo um pouquinho, né, ela vem o quê? Vem desnaturalizar o quê? Desnaturalizar o que parece natural. A história, né, ela vem, narra o fato. A sociologia vem, interpreta os fatos narrados pela história. Foi então que nós colocamos aqui nesse item para vocês, né? Então, que a importância da sociologia para, para os nossos estudos. Então aqui eu coloquei também, a gente não pode deixar, né, de frisar também sobre a formação do nosso povo. Então, essa preocupação dos sociólogos, né, na formação do nosso povo. Por quê? Porque nós somos marcados, né, pela contradição do conflito e da convivência. Constituímos então uma nação com traços singulares que ainda mostram vivos no cotidiano dos vários tipos de brasileiros que reconhecemos nesse território de dimensões continentais para a sua existência social como objeto de estudo. Então aqui nessa imagem a gente mostra, né, a cara do Brasil, né, que seria a miscigenação, a composição do povo brasileiro, tá certo? Então aqui também a gente fala um pouquinho, né, nessa imagem mostra toda essa miscigenação, né, de início, né, o europeu e o índio, né, foi a primeira mistura que aconteceu, né, no nosso país, no momento em que as populações indígenas da região entraram em contato com os colonizadores do Velho Mundo, em meio ao interesse de exploração e o afastamento dos padrões morais europeus. Os portugueses engravidaram várias índias que deram à luz nossa primeira geração de mestiços. Então, está aqui então, gente, para vocês, então a gente pede, né, a gente gostaria que vocês continuassem valorizando, né, o estudo da sociologia, porque é muito importante, como eu falei, né, a história narra os fatos, a sociologia então, vai interpretar esses fatos, né, seria a luz da sociedade. Muito obrigado e se vocês precisarem, estou aqui de qualquer coisa para esclarecer algumas dúvidas de vocês. Muito obrigada. Então também eu falo um pouquinho do europeu e do negro, né? E temos aqui também, né, outras gentes. O que seriam outras gentes? Os citatinos, né, das grandes metrópoles do litoral, os caipiras do interior, os caboclos das regiões áridas do Nordeste, os ribeirinhos da Amazônia, a região de Cerrado, né, que é o nosso, né, nosso Brasil Central, e os pampas gaúchos são apenas alguns exemplos que escapam das nossas visões. Então, todas essas gentes, né, contribuíram e contribuem, né, para o nosso Brasil, para a nossa gente, para a nossa sociedade. Então, muito obrigada.